oramos, querido Deus. Te damos graças, Senhor, por esta manhã de bênção. Por esta manhã, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre cada coração a tua glória, a tua bênção, ó Deus. E nesse instante pedimos, usa teu servo e fale conosco aquilo que o Senhor ainda tem para nós. Em o nome de Jesus, assim oramos. Amém. Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Por gentileza, aproveitando que todos estão sobre os pés, localize o texto que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1 e 2. Glória a Deus. É bom estar convosco. As crianças estão saindo para a salinha para realizar o culto delas ali. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, eu vou contar um pequeno testemunho. O Senhor, na semana passada, deu para mim e para a minha família. Eu e minha esposa havíamos chegado do trabalho e fomos buscar o nosso filho. Buscando o nosso filho, a gente passamos no Dollar General, compramos água. Indo para casa tem uma ladeira e logo embaixo tem um semáforo. E descendo a ladeira, eu estava umas 45 milhas. Quando eu piso no freio, sumiu. Não tinha freio, não tinha também o freio de mão. E eu olhei para minha esposa e falei, o freio acabou. E embaixo os carros. E eu falei, Jesus, tem misericórdia. Vou bater agora. E como estalar de dedo, o semáforo abre, os carros saem e a gente para quase embaixo do semáforo. E eu agradeci ao Senhor Jesus pelo livramento que o Senhor nos deu. Deus é bom e cuida dos seus. Amém, meus irmãos? Para muitos é um simples testemunho, mas para a minha família foi um grande livramento. Glória a Deus. Tem uma segunda benção. Minha varoa ali, meu vaso, tá barriguda, tá grávida. Nós está achando que é 2, hein, pastor? Misericórdia dela. Irmãos. Amém. Em nome do pastor aí, vamos fazer uma campanha para ajudar a irmã Maico, porque... Misericórdia, Jesus. Olha, eu estou trabalhando de dia, trabalhando de noite, cozinhando para essa mulher comer, porque ela não consegue cozinhar. Meu pai, eu falei, estou enrolado mesmo, vamos parar com esse negócio. Amém. Deus é bom. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu recebi uma inspiração do Espírito Santo para falar a respeito de um tema bem forte. Eu quero ministrar o que o Senhor pôs em meu coração para a igreja. Está escrito assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Repita, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Se assenta glorificando a Deus. Brunão soltou a voz aqui, né? Sua presença está no... Oh, rapaz. Menino. Queridos, eu já tenho a sua atenção. Eu quero, dentro de poucos minutos, expressar o que Deus colocou em meu coração. Salomão escreveu 3 livros na Bíblia. O primeiro livro é o livro de Provérbios. O segundo livro é o qual acabamos de ler, o livro de Eclesiastes. O terceiro livro que Salomão escreve é o livro de Cantares, o livro dos apaixonados, né?
tem o glória ali, pastor. Vocês vão dar glória daqui a pouco. Mas o livro a qual eu gosto, a qual me chama mais a atenção, é o livro de Eclesiastes. No capítulo 3 aqui de Eclesiastes, Salomão fala a respeito de 28 tempos. Mas dentro desses 28 tempos, eu quero intitular essa mensagem com o tema Os 4 tempos mais importantes da vida de um ser humano. Os 4 tempos mais importantes da vida do ser humano. O primeiro tempo que eu quero frisar aqui é o tempo quando a criança ela vem ao mundo, quando ela nasce. Em João, no capítulo 16, verso 21, a Bíblia diz que a mulher, quando está para dar à luz, olha, eu acertei, rapaz, vamos pôr lá. Quando a mulher está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Ou seja, quando a mulher está para dar à luz, ela sente dores. A Inara sentiu muitas quando o Taylor foi nascer. Não sei, ela fala, né? Que ela sentiu muitas dores. E eu acredito que algumas mulheres desejam a morte, outras desejam nem ter concebido. Mas é bíblico, ela sente tristeza, ela sente dor, porque foi essa promessa que Deus fez para Eva, né? Após o pecado haver entrado ao mundo e ao homem, que ele teria que trabalhar muito, né, pastor? Então, esse é o primeiro tempo. A mulher sente dor, mas a criança vindo ao mundo, ela sente alegria, porque filho fala de esperança, filho fala de portas abertas. Tá dando risada, né, Thaís? Fabiano trabalha muito. João 3,16 é prova, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então filho fala de esperança, filho fala de portas abertas. Jesus é o Filho de Deus e veio abrir a porta da salvação para a humanidade. E há quem diga, não eu, que a criança do seu primeiro dia aos seus 6 a 7 anos de idade, ela recebe o fruto da inocência, ou seja, o que ela faz de mal, de errado, é sem maldade alguma, porque ela não sabe distinguir o certo do errado e o bem do mal. Então ela tem o fruto da inocência. Em vez em quando lá em casa o Taylor faz alguma arte, a mãe dele fala: Taylor, eu vou te bater. Ele fala sim. Ele não entende, ele não distingue o certo do errado. É por isso que a criança tem o fruto da inocência. Esse é o primeiro tempo da vida do ser humano. Salomão dá alguns conselhos para os pais em Provérbios, no capítulo 22, dizendo: instrui o menino no caminho em que deve andar, para depois que ele crescer, ele não vai para caminhos errôneos, errados, mas que ele permaneça no caminho bom, no caminho certo. Este é um conselho para nós que somos pais, e Deus abençoe, feliz dias dos pais a todos os papais que estão aqui presentes. Então esse é o conselho de Salomão para nós. Nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho certo. Nós temos que começar esse ensinamento dentro da nossa casa, para quando chegarmos na casa de Deus, não passarmos vergonha com os nossos filhos. Outro conselho bom de Salomão é no capítulo 22 também, que ele diz que a vara ungida, ela tira a loucura da criança. Já viu aquele menino arteiro que o pai fala não, ele fala sim, o pai fala não, ele fala sim, o pai fala não faz, ele fala eu vou fazer. Pega a vara ungida, mostra para ele que você vai falar sim e ele vai dizer sim, papai. Mas existem alguns pais, irmãos, que
é só pela misericórdia. De criança ensina o menino a ser valente, ensina o menino a ser brabo. Às vezes o próprio pai é assim dentro de casa, trata mal a esposa, é agressivo, e a criança vai assistindo aquilo, porque nós somos o modelo para os nossos filhos ser seguidos. Então a criança vai crescendo, vai aprendendo, e muitos dizem que a criança, nesse seu primeiro tempo de vida, ela consegue aprender muito rápido e ela guarda o que ela aprende para si. E tem muitos pais e irmãos que não estão nem aí para o ensinamento dos seus filhos. Alguns já começam a ensinar os seus filhos no caminho errado desde pequeno. Tira o que é do mundo, coloca nos seus filhos e fala: tá bonito, tá chamando a atenção. E eu não vou muito profundo, porque eu não quero agredir ninguém com minhas palavras, mas você sabe o que é o certo e o que é o errado. Você sabe o que é para nós modelo a ser seguido. Nós somos cristãos, então nós precisamos ensinar nossos filhos no caminho do Senhor, a fazer as coisas certas e não a fazer as coisas erradas. Vocês concordam? Digam amém. Este é o primeiro tempo da vida da criança. Tudo que ela aprende dos pais ou na escola. Se você não ensinar o seu filho em casa, tenha certeza, alguém vai ensinar ele lá fora. Outro dia, a minha esposa deixou nosso filho uns 15 dias na casa de um irmão. E o Taylor, ele era bem mansinho, mas na primeira semana a mãe dele falou com ele e ele bateu o pé no chão e disse para a mãe dele: eu deixei. Ela não fez nada. Passou a segunda vez, ele fez isso. Quando ele bateu o pé e fez o eu busquei ele com a cinta nas pernas dele. Eu falei: o quê? 4 anos de idade. Eu falei para ele: o homem dessa casa sou eu, rapaz. Obedece a sua mãe. Falei: tira de lá, não manda mais para babá. Quando foi ver com quem estava aprendendo, com o filho do cidadão, e vou dizer, crente, a criança em cima do altar deita e esperneia, e o pai não faz nada, porque não ensina, passa a mão na cabeça. Então nós temos que ensinar o que é certo. Lá na escola, a criança chegou em casa no primeiro dia de aula e diz: papai, o senhor sabia que eu posso escolher ser menino ou ser menina? Quem te ensinou isso? A teacher, a professora ensinou isso, papai. E ela falou que o senhor tem que saber disso. Aí ele arrancou da cinta e disse: e você sabia que eu também posso te ensinar a ser homem? Porque homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, menina é menina. Então ensina o seu menino a ser macho desde criança. Ensina a sua menina que ela é fêmea desde criança, porque essa é a ordem de Deus. Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem e Deus criou mulher. Mas tem pais que afeminam seus filhos, compram brinquedos de meninas e dão para os seus filhos, e é bonito. E quando encontra o menino brincando com as coisas de menina, ainda passa a mão. Tá errado. Precisamos ensinar o que é certo no primeiro tempo da vida desta criança. Mas o segundo tempo chega. E qual é o segundo tempo da vida do ser humano? O que eu intitulo aqui é essa fase da adolescência para a juventude. Aqui as decisões desse adolescente e desse jovem vai refletir no que ela aprendeu quando era criança. E aqui as coisas começam a se complicar.
aqui as coisas começam a apertar para muitos pais, porque tem jovens desobedientes, tem adolescentes desobedientes aos pais, que bate a mão no peito e fala: é assim, ponto final. Aí alguns pais com medo porque está na América, alguns pais com medo porque aqui não pode fazer isso com o menino, não pode fazer aquilo, porque o menino fala para o professor, fala para não sei quem, aí vem não sei quem e prende o pai e a mãe. Você tem que saber que você é a autoridade maior dentro da tua casa, e enquanto esta criança, esse menino estiver debaixo do seu teto, ele tem que aprender que quem manda lá é você, que a última palavra é sua. Tito diz que as mulheres mais velhas precisam ser exemplo para as mais novas. As mulheres mais velhas precisam ser exemplo para as mulheres mais novas. Mas existem muitos casos que o papel está sendo invertido. As mais novas estão sendo exemplos para as mulheres mais velhas. Paulo ensinando a Timóteo pregando à igreja, diz que a mulher que faz profissão de servir e de agradar a Deus, que ela tenha pudor, que ela tenha decência, que ela tenha modéstia, para agradar ao Senhor. No segundo tempo da vida do ser humano, nós temos que saber que existem regras a ser seguidas, e nós temos que obedecê-las, se quisermos agradar a Deus, porque naquele dia muitos vão chegar diante do Senhor dizendo: eu cantava bonito, eu pregava bem, eu ensinava bem. Um dia eu orei, o paralítico levantou. Um dia eu orei, o surdo ouviu. Eu falava línguas estranhas. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço. Existe louvor que agrada o seu coração, mas não passa do teto, porque não chega até a Deus. Existe pregação que não passa do teto, pode agradar a você, mas ao Senhor não. Porque tem muita gente vivendo da forma errada e achando que está certo. E nós somos o quê? Sal da terra. Você é o tempero desse mundo. Você é a luz desse mundo. Alguém precisa olhar para você e desejar Cristo. Você não é manequim para alguém olhar para você e desejar o seu corpo. Não. Você não pode se comportar de forma indecente. Você precisa ser luz, você precisa brilhar. Alguém precisa olhar para você e falar: tem o Espírito de Deus. Eu quero ser dessa forma, eu quero ser diferente. Ontem, quando chegamos no trabalho, eu e minha esposa olhamos para uma quadra, só tinha meninos homens e uma menina no meio. Eu falei para minha esposa: se você estiver esperando uma menina, você vai deixar ela vestir aquele short? Ela disse: nunca. Tá assim, um monte de marmanjo, pastor, abrindo a boca, babando do lado dos beiços pela menina, mas olha a forma que ela estava se comportando. Aí eu te pergunto: você que é cristão, você tem sido a diferença? Ou você tem sido objeto de prazer para alguém? Ou você tem levado alguém ao pecado por causa do seu corpo? A verdade é essa, e ninguém está pregando mais isso. Nós temos que ser diferente até na forma de nós nos vestirmos. A maior missão a ser feita
Não é essa mensagem que eu estou pregando, mas é o meu testemunho de vida que o mundo está me vendo. O que adianta cantar bem, mas enquanto você está cantando, alguém está te cobiçando. Aqui, pastor, eu vou falar, me permita. Tem momentos que os obreiros têm que olhar para o chão, tem que olhar para o Bruno, porque não pode olhar para frente. Se olhar para frente, as esposas vão ver que tu estava olhando, né, rapaz? Acha briga em casa. Inara, acabamos de nos casar. Foi ser regente do ciclo de oração. Comprou uma saia jeans rasgada até aqui no meio, manjuçara, cabelo branco, esposa do nosso pastor presidente. Chamou ela no cantinho, abraçou, beijou, falou: minha filha, você não pode usar isso. Você não pode usar. Olha onde esse rachado está levando. Olha onde as pessoas vão pensar. Entramos no carro. Homem, você precisa de ver o que a pastora falou para mim. Olha, tá composta. E eu, pastor, sou boa para não arrumar briga. Falei: ela te falou isso? É doida, saia bonita. Mas aqui dentro eu pensando: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ainda tem profetas dentro da tua casa. Oh, saudade quando Deus levantava as irmãs do ciclo de oração e ainda falava que pecado é pecado, sensualidade é sensualidade. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus. Jesus está te despertando. Vai te usar para ser a diferença. É bacalabachúria. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. A Bíblia diz que Deus só corrige quem Ele ama. Não se preocupa que o meu dedo está apontado para você, mas tem 3 para mim. Essa palavra é feita espada, está mais perto de mim do que de você antes de estar cortando aí. Ela também está cortando aqui, então receba. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está na hora de arrancar essa carapuça. Chega hoje na tua casa, para diante do teu guarda-roupa e fala: Espírito Santo, está te agradando ou não? Não está nada bem, não está certo, está errado. Crente é diferente aonde chega, crente é diferente aonde pisa, crente fala diferente. Segundo tempo, vai dar trabalho, vai ter dor de cabeça, mas ensina no primeiro tempo a coisa certa, para depois que chegar no segundo não te dar trabalho, não te envergonhar. Esse é o segundo tempo, e no segundo tempo, escuta, você perde o fruto da inocência e você recebe o direito de livre-arbítrio. É por isso, pastor, que o senhor está com a roupa que está, porque o senhor tem direito de escolha. Eu tenho direito de escolha. Compro o que eu quero, vou aonde eu quero, faço o que eu quiser fazer, sou de maior, tenho direito de escolhas, então eu posso, porque Jesus me deu. Mas escuta, todas as coisas são-nos lícitas, mas nem todas as coisas nos convém fazer. Quem quer agradar a Deus tem que dizer não para as coisas do mundo e sim para a palavra de Deus.
de que adianta ganhar esse mundo inteiro, de que adianta receber aplausos, de que adianta todo mundo te abraçar, irmãos, e naquele dia você não ser abraçado por Cristo, você ser rejeitado por Ele. Então nós hoje temos que ser a diferença aonde nós estivermos. Pastor, me permita dizer, mas outro dia eu pequei. Dirigindo meu carro de boa, o cidadão passa e tama para mim. Eu não vi aí nada, falou, oxe, mostrou o dedo para nós, subir uma ira. Não me controlei, pastor. Acelerei o carro, parei perto dele, mandei foi os dois para ele. Isso, fiz isso mesmo. Irmão Maico, o Espírito na hora diz, você não pode fazer isso. Você é diferente. Mas subiu uma ira santa, irmão, tão grande que eu falei, vou pegar ele. Irmãos, nós temos que ser diferente. Aí nada ficou assim pra mim, me olhando. Eu falei, já foi. Sabia que eu ia pecar, mas pequei mesmo. Então, irmãos, nós temos direito de livre-arbítrio. Acabei a disciplina, depois me leva ali atrás, tá? Mas eu confessei. Me perdoa, igreja, amém? Tem coisas, irmãos, que a gente tem que deixar para lá. Devagarzinho ele encosta. Devagarzinho o velho homem vem encostando. Irmã, devagarzinho. E se a gente não estiver em oração e em jejum, ele se acorpora. E aí é 7 espírito pior. Isso, ele recebe mais força. Mas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aqui tem jovens que vai dar testemunho, aqui tem irmãos que vai dar testemunho, aqui tem obreiros que vai dar testemunho, porque Cristo habita em nós. Terceiro tempo, e eu estou correndo. Davi diz no Salmo 90, verso 10, que a idade do ser humano é de 70 anos, alguns por força vai chegar até 80, mas o que passar disso é cansaço, é fadiga, é canseira. Se você perguntar para alguém que tem essa idade, a mente dele está falando vamos fazer, a mente dele está falando vamos avançar, mas o corpo dele está falando nós não aguenta mais. Está cansado, coluna doendo, outros andam mancando. Isso. Você já viu algum velho ou alguma velha na televisão participando de Miss, não sei o que? Não, por quê? Porque tem pelanca, irmão. Tá frouxo. É normal. Você tá dando risada, né? Um dia você vai experimentar o que é isso. Eu tenho 31 anos de idade, irmão, não estou aguentando mais, Jesus. Não estou cansado, pastor. É assim que acontece com a gente. Hoje a sua coluna não dói, jovem. Hoje você vira camboiota. Isso, eu carregava 2 sacos de cimento na cabeça. Papai falava para mim, para, porque a velhice vai chegar. Eu falava que nada. Olha aqui, eu sou forte. Hoje, pergunta, carrego um chorando, irmãos. Carrego um arrastando. A velhice vai chegar. Então faça hoje enquanto você tem força. Os irmãos já disseram aqui, você que tem um chamado de Deus. Fabiano disse, você que foi comissionado a fazer alguma coisa para o Senhor, faça enquanto você tem força. E se não te derem oportunidade, pede. Não é pecado pedir. Jesus ensina, pedir, dai se vos dá. Quem bate a porta abre, quem pede recebe. Se tu tem desejo, se a chama arde no teu coração, mas o teu líder não tem te enxergado, chega nele e fala, camarada, pastor, meu líder, eu estou aqui, eu quero fazer. Eu tenho certeza que ele vai te colocar para fazer alguma coisa. Nem se for para varrer chão, limpar banheiro, isso, mas ele vai colocar. O terceiro tempo é esse. A velhice chega.
E como nós temos aqui no terceiro tempo também o direito de livre-arbítrio, existem muitas pessoas que chegou na sua velhice sem Cristo, sem Jesus. E existe um ditado que diz que é filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente precisa aceitar Jesus para o nome ser escrito no livro da vida, para morar no céu. Aí eu te pergunto, você é jovem, você é obreiro, mas você se recorda do dia em que você aceitou Jesus? Se você não se recorda, aceite Jesus hoje. Aceite Jesus hoje. A Bíblia diz que com o coração nós temos que crer que Jesus é o Filho de Deus, e com a nossa boca nós temos que confessá-lo, e então nós seremos salvos. Não adianta você criar o seu filho na igreja e ele não aceitar Jesus. O nome dele precisa ser carimbado no livro da vida. E como nós temos o direito de escolha a partir do segundo tempo, e nós estamos no terceiro tempo, muita gente chegou lá sem aceitar Jesus. E o quarto tempo, se a trombeta não soar, se Jesus não voltar, nós vamos enfrentar o quarto tempo, que é o tempo da morte. Você irá morrer. Se Jesus não voltar, eu também vou morrer. E se nós morrermos antes da trombeta soar, a pergunta é: para onde nós iremos? Céu, Jesus, Espírito Santo, Deus Pai, anjos, multidão de salvos, ou inferno, Satanás, falso profeta, besta e os demônios? E a Bíblia diz que lá no inferno o bicho queima e não morre. Lá no inferno o fogo não se apaga. Lucas capítulo 16 está escrito: havia dois personagens, existia o rico e existia Lázaro. Porém o rico tinha tudo o que ele desejava, o seu dinheiro comprava. O rico, ele não se abstinha de nada, tudo que ele queria, ele podia possuir. Porém Lázaro, o pobre, não, vivia os dias da sua vida em regalias. Isso, passando provação, dificuldades. Não que nós crentes temos que viver só na provação e na dificuldade, não. Mas Jesus já havia dito: olha, vai ser difícil, não vai ser fácil, vai ter pedrada, calúnia, perseguições, mas morre os dois. E aqui há uma grande diferença: o rico morre sem Jesus, e ele é levado com uma companhia de demônios para o Hades, para o inferno, e lá ele já começou a sofrer. E eu vou dizer, se você morrer sem Jesus, se você morrer com os seus pecados de morte, se eu praticar pecados de morte, não confessá-los, não ser perdoados, eu irei para o inferno. E é claro isso, quem irá para o inferno vai sofrer. O salmista diz que todos os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Não se iludam. Este povo que anda por aí blasfemando de Deus, falando mal do Senhor, isso, denegrindo a imagem do Todo-Poderoso, não se engana, se eles não se arrependerem, irão todos para o inferno sem curva. É difícil de arrancar glória com uma mensagem dessa. Mas morre Lázaro, mas o nome de Lázaro estava registrado no livro de Deus. E teve uma comitiva diferente, pastor, de anjos,
que veio ao encontro de Lázaro e levou ele para o seio de Abraão. E no seio de Abraão já é o lugar de descanso, já é o lugar de refrigério. Aí aqui, irmãos, há uma lição para tirarmos para a nossa vida. Rico teve uma visão, viu Lázaro no seio de Abraão, e ele clama a Deus pedindo: permita que Lázaro apenas molhe a ponta do seu dedo, a ponta do seu dedo na água. Depois não vem outra pessoa beber essa água aqui não, hein? E refresca a minha língua, porque eu estou em tormentos, eu estou em pavor, eu estou em tristeza, porque lá o fogo queima e não apaga. Se põe de pé que eu encerro agora. Essa foi a visão. Quarto tempo: se a trombeta não soar, coisa que eu acredito que ela vai soar, eu acredito que nós seremos a geração do arrebatamento, porque nós estamos às portas de uma possível terceira guerra mundial. E o cenário, o mundo inteiro está se preparando para essa possível guerra de Gog e Magog. E nós, igreja, a irmã disse aqui: temos de tudo, fartura, não nos falta nada. Mas eu vou dizer, sem medo de errar, existem muitas almas que precisam do Espírito Santo de Deus. Existem muitos crentes que precisam reconciliar com o Espírito de Deus. Existem crentes que estão vivendo pecados de anos, e está dizendo: pastor, esqueceu, mas o céu se lembra. E se a trombeta soar, a pergunta é: para onde nós iremos? Aprendemos que o inferno é lugar de sofrimento e o céu, para onde nós iremos? Jesus diz em João 14: não se turbem o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ei, você veio para esse país para construir apenas uma casa lá no Brasil, enquanto o Senhor está dizendo: eu já tenho uma casa preparada para você aqui junto comigo. E eu vou dizer, viu, eu não sei se no bairro que você quer construir a sua casa tem asfalto, mas na casa que você irá morar, a Bíblia diz que os muros são feitos de jaspe, o chão é de ouro puro, rapaz. Então se alegra, já tem uma morada preparada para você. Quem vai para lá? Quem vai para lá? Quem vai para lá, segure as mãos e sustenta. Quem vai para lá, segura as mãos e sustenta, porque o Espírito que renova está aqui, e ele vai começar a renovar crente aqui. Começa a sentir saudade do céu aí, vai. Começa a sentir saudade dos céus aí, jovem. O Espírito te constrange a dizer: para de praticar o pecado, para de praticar sensualidade, para de praticar coisas erradas, porque você não é cidadão da terra, você é cidadão do céu. Do céu. Cadê o cidadão do céu? Cadê você, rapaz? Prepara aquele louvor lá, Bruno, vai lá. Aquele mesmo louvor. Ixi, tem brasas aqui para ser acesas de novo.
Tem brasas para ser acesas de novo. O céu não te perde para a terra. É Madagascandábia. Cadê os crentes pentecostais aqui agora? Eu quero ver você dar glória com uma mensagem dessa. Eu quero ver você falar línguas estranhas com uma mensagem dessa. Fala que nem Isaías. Eu estou aqui, Senhor. Pode me usar. Pode me usar. Oh, Jesus. Oh, Jesus. E se você é constrangido por essa voz, saia do teu lugar. Papai está aqui para te renovar. Ai, irmão, tô com vergonha, não sinta vergonha não. O Espírito quer te renovar hoje. Ele quer te fortalecer. Isso. Eu preciso dessa presença. Jovens, eu quero toda a juventude aqui perto do altar. Colada no altar, colada no altar. De alegria. Sua presença faz o coração. O inferno não vai te ganhar. Só a sua presença faz o crente vencer. Tem línguas de fogo travadas aqui na garganta. Papai está dizendo assim: joga tudo pra fora, vai. Com a sua